Continuando a explicação do conjunto numérico Q, nós vamos mostrar agora a representação de alguns números racionais na reta real, destacando a sua posição. No applet original nós tínhamos a lista de números, só que aqui agora a gente vai destacar nesse applet adicional aqui a posição de alguns números racionais. Então nós temos aqui como ampliar ou como reduzir a visualização, e nós temos como também alterar a fração, observando que quando o denominador é maior do que o numerador, a fração será menor do que 1. E consequentemente, quando o numerador é maior do que o denominador, a fração será maior do que 1. Isso vale para qualquer fração. No vídeo anterior nós falamos da operação de adição. Então, com esta construção aqui, nós vamos trabalhar a soma de frações, buscando resolver o seguinte problema, que é enunciado da seguinte maneira: construa o problema 1/3 mais 3/10. Então eu tenho que modificar aqui as frações dos quadrados vermelho e azul para que obtenha-se os resultados pedidos acima. Então aqui eu vou movimentar a fração do quadrado que é preenchido com partes vermelhas, e vou movimentar aqui de acordo com o que foi solicitado. Eu preciso no quadrado vermelho 1/3 e preciso no quadrado verde 3/10. Feito isso, eu preciso reescrever os denominadores, reescrever as frações com denominador comum. Geometricamente, como a gente está vendo aqui, é deslocar o ponto A para o ponto B, para que as partes que foram divididas os quadrados sejam distribuídas entre si. Então, o primeiro quadrado tinha se dividido em 3 partes, o segundo quadrado em 10. Então eu dividi agora pelo produto desses dois denominadores, ou seja, 30. Então 1/3 é a fração equivalente a 10/30, 3/10 é a fração equivalente a 9/30, resulta 19/30. Como 19 é primo com 30, é um número primo em relação ao número 30, então a fração é 19/30. Vamos fazer mais um, esse está fácil. 1/4 mais 5/10. 1/4. Vou voltar aqui para a gente poder enxergar cada parte. 5/10. Agora, aqui tem 10 partes, eu tomei 5. Aqui tem 4 partes, eu tomei 1. Colocando um quadrado sobre o outro. Então, eu dividi. É como se eu tivesse dividido a região toda em 40 partes. A primeira fração, 1/4, é equivalente a 10/40. A segunda fração, 5/10, é equivalente a 20/40. Somando os numeradores e conservando o denominador, 30 sobre 40. Como 30 é múltiplo de 10 e 40 também, simplificando, resulta 3/4. Então a soma das áreas azul e vermelho aqui resulta na fração 3/4. Usando essa mesma estratégia, a gente pode trabalhar também a subtração usando formas geométricas. Então, vou retomar aqui. Esse problema está 8/10 menos 3/5. Então, eu já tenho aqui 8/10, como está indicado. Eu preciso agora de 3/5. 3/5.
Da mesma forma como foi feito lá na adição, a gente pode fazer também na subtração, sobrepondo as duas figuras, para que se obtenha a divisão comum. Então, 10 e 5, eu dividi a figura toda em 50 partes, a fração equivalente a 8 décimos é 40 50avos, a fração equivalente a 3 quintos é 30 50avos. 40 menos 30, subtrai os numeradores e conserva o denominador, dá 10 sobre 50, que resulta em 1 quinto. Nesse exemplo aqui, só um detalhe, é que poderia ter sido mais simplificada a expressão, observando que 10 é múltiplo de 5. Então poderia ter ficado 8 décimos menos 6 décimos. Ou seja, 8 décimos menos 6 décimos vai dar 2 décimos, que simplificando também vai dar 1 quinto. Retomando aqui. Seis sétimos menos 2 terços. Então, 6 sétimos, 6 sétimos. No quadrado que tinha 7 partes, eu tomei 6. E no outro que tem 3 partes, eu vou tomar 2. Então, eu vou subtrair essa região dessa. Então, novamente, deslizando aqui. 7 é um número primo em relação a 3. Eles são relativamente primos entre si. Inclusive são primos também. Então, a fração equivalente aqui vai ter que ter denominador equivalente ao produto deles, portanto 21. Então, vou multiplicar aqui por 3 e por 3, 18 sobre 21, por 7, 14 sobre 21. Conservar o denominador, subtrair os numeradores, 4 sobre 21. Como 4 é relativamente primo em relação a 21, não tem como simplificar, então o resultado é 4 sobre 21. Ok. Dando continuidade, nós iremos retomar a representação do produto de racionais usando formas circulares aqui, os setores. Então, anteriormente eu utilizei essa construção para fazer a representação do produto de frações para se obter uma fração equivalente. E aqui agora a gente vai fazer o produto de frações quaisquer. Por exemplo, arbitrariamente escolhendo aqui 2 quintos multiplicado por 3 quartos. Então, na multiplicação de frações, eu vou realizar o produto do numerador da primeira com o numerador da segunda, numerador com numerador, e o produto do denominador da primeira com o denominador da segunda. Então, se eu deslocar o círculo vermelho para dentro do azul, cada uma das duas partes, das 5 partes que foi dividido, e principalmente as duas que eu estou considerando, cada uma das 5 partes eu vou redividi-las em 4 partes. E as duas que eu estou considerando, eu farei o mesmo, como se é mostrado aqui. Então, eu tinha 2 quintos, cada 1 quinto eu dividi em 4 partes. E aí, dessas 4 partes que eu dividi, eu tomei 6. Porque ao todo ficaram 20 partes. O número total de partes que foi dividido a unidade. Então ficou 6 sobre 20. Então 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. 6 sobre 20. Que dá para simplificar aqui por 2. Resultando 3 décimos.
O mesmo vale se a gente fizer o contrário. Transferir as 5 partes para dentro das 4. Então a gente vai ter também a mesma representação da fração. Mais um exemplo aqui. Cinco oitavos vezes 3 sétimos. Então, 8 é relativamente primo com 7. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 7, 56. Então vai resultar 15 sobre 56. Então, a unidade foi dividida em 56 partes. Das 56 partes eu vou tomar 15, que é o que a gente vai conferir aqui agora. Dando continuidade, uma consideração que foi pouco argumentada foi a questão de que os números racionais têm sua representação decimal. Então a gente vai abordar essas considerações agora com mais ênfase, falando um pouquinho das dízimas periódicas. Então, todo número que tem representação decimal finita ou infinita periódica, ou seja, os seus algarismos da parte decimal se repetem. Todo número que tem essa caracterização é um número racional, ou seja, é um número do conjunto Q. No caso das dízimas periódicas, a parte decimal se repete infinitamente. Os seus algarismos se repetem infinitamente. Então, a dízima periódica mais simples é a dízima periódica exata, ou seja, a dízima periódica de um número inteiro, ou seja, a parte decimal de um número inteiro é 0. Então, a dízima periódica formada pelos algarismos 0, 0, 0 infinitamente é 0,0 barra. Essa barra que significa que esse algarismo vai se repetir infinitamente. E na construção das dízimas periódicas, toda vez que o algarismo se repetir, a gente vai dividi-lo por 9. Então, 0,0000 se repetindo infinitamente é 0 sobre 9, e 0 sobre 9 é 0. Reciprocamente, 0,1111 se repetindo infinitamente é 0,1 barra em cima do 1, que corresponde a 1 nono. O mesmo vale para 0,22 infinitamente, 0,2 barra 2 nonos, o 3, 3 nonos, o 4 que se repete na parte decimal infinitamente, 4 nonos, o 5, 5 nonos, o 6, 6 nonos, o 7, 7 nonos, o 8, 8 nonos e o 9, 9 nonos. Então 0,9999 infinitamente, ou seja, 0,9 barra é exatamente igual a 1. A gente tem como resolver isso aqui algebricamente, mas 0,999 que se repete infinitamente, não tem o que acrescentar, então esse número é exatamente igual a 1. E aqui do lado nós temos algumas dízimas periódicas que foram montadas. Então, a parte azul corresponde à parte inteira, ou seja, que não é dízima. Nós temos o antiperíodo, ou seja, um número que não vai se repetir na parte decimal, e nós temos o período. Então, nessa configuração aqui, nós estamos observando que toda vez que o antiperíodo for igual ao período, vai se repetir o valor da tabela ao lado. 2 nonos, por exemplo. Então, o antiperíodo aqui é 2, que é o vermelhinho, e o período também é 2, que é a parte roxa aqui. Porém, quando o antiperíodo é diferente do período, que é o que está acontecendo aqui, nós temos como resolver essa dízima periódica separando-a em números decimais, a parte inteira, a parte decimal que não se repete e a parte decimal que se repete, e obtendo frações equivalentes a esses números no denominador correspondente à fração da parte decimal periódica.
Então, essa soma está escrita aqui embaixo separadamente. Cada parcela dessa está sendo representada, vai ser representada por uma fração separadamente. Eu vou começar explicando a parte da dízima periódica aqui, a parte que se repete, o algarismo 2. E 0,222 é 0,2 sobre 9. Ou seja, tem a mesma característica dessa dízima periódica aqui, que é a dízima periódica básica. Se o 2 se repete após a vírgula, então é 2 sobre 9, a dízima periódica correspondente, a fração geratriz da dízima periódica, como se é chamado, fração geratriz. Então, nesse caso aqui eu tenho 0,02 sobre 9, porque o 2 está se repetindo. Se eu multiplicar aqui por 10, eu vou ter 0,2 sobre 9, que é o que eu estou querendo encontrar para poder comparar com essa dízima aqui. Mas a multiplicação que eu fiz em cima, eu tenho que fazer embaixo para manter a fração equivalente. Então vai dar 2/90. Então, sabendo que a parte periódica terá o denominador 90, então todos os outros números eu vou ter que multiplicar por 90 sobre 90. Ou seja, multiplicar por 90 no numerador, 90 no denominador. Então aqui vai ficar 0 sobre 90, que é 0. Como 0,1 é um décimo, vou multiplicar por 9 em cima e por 9 embaixo. 1 vezes 9, 9, 10 vezes 9, 90, 9 sobre 90. E aí eu vou somar essa fração, essa e essa fração. Então, 0 sobre 90, mais 9 sobre 90, mais 2 sobre 90, 1 sobre 90. Então, o número 0,12, cujo algarismo da dízima periódica é o 2, que está aqui na segunda casa decimal, a sua fração geratriz é 11 sobre 90. Aqui agora eu vou alterar aqui o anteperíodo para mostrar alguns outros exemplos. E os cálculos estão aí exibidos, basta apenas pausar o vídeo para observar tais comportamentos. Ponto interessante aqui que eu quero considerar, que o período aqui só está variando de 1 a 8, porque quando o período é 9, como nós vimos aqui, a parte periódica vai se tornar uma unidade exatamente maior na posição das casas decimais. Então, é dessa maneira que a gente vai escrever as dízimas periódicas usando aqui a interação com o vídeo. Mais algumas interações aqui, mais alguns exemplos. Bom, eu coloquei essa tabela aqui do lado para a gente observar que essas frações geratrizes e essas dízimas periódicas aqui mostradas nos auxilia a visualizar outras dízimas periódicas em que nem todos os algarismos se repetem, como por exemplo aqui 0,13333, ou seja, essa dízima periódica ela está aqui, ó, entre 0,11 e 0,222, assim como todas as outras que a gente quiser considerar que começa com 1. Então 0,1454545 estaria aqui também nessa região. Então estaria entre 1 sobre 9 e 2 sobre 9. Isso quer dizer que a gente pode usar a seguinte argumentação: